A paz do Senhor, os irmãos. Quero agradecer por tudo que vocês estão aqui. Mais uma vez para uma aula. Hoje estarei fazendo essa aula à noite, pois não deu para fazer pela manhã, mas que o Senhor Jesus venha falar com cada um de vocês e me use como instrumento da sua obra. A revista é A Igreja em Jerusalém. A lição é a lição 11, Uma Igreja Hebreia na Casa do Estrangeiro. É a última parte dessa lição e vamos, antes de mais nada, fazer nossa oração. Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, quero te agradecer por tudo, pedir que o Senhor abra a mente de cada um de nós, que a gente possa aprender um pouco mais da tua palavra e que a gente venha pôr em prática tudo aquilo que a gente aprender. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Amém, graças a Deus, vamos lá. A lição tem o terceiro tópico como o Espírito derramado sobre os gentios. O ponto 1 vai dizer, o Espírito prometido. O batismo no Espírito Santo, experimentado pelo gentio na casa de Cornélio, em Atos 10, de 44 a 46, foi um dos fatos mais marcantes que aconteceu nos dias da igreja primitiva. Anos mais tarde, durante o primeiro concílio da igreja em Jerusalém, Pedro faz referência a esse fato como sendo uma das promessas feitas por Deus aos gentios. Atos 15, 16. Assim, o recebimento do Espírito Santo, incluindo a experiência pentecostal do batismo no Espírito Santo, era uma bênção de Abraão, feita aos gentios. Gênesis 3,14. Pedro já havia citado a profecia do profeta Joel, 2,28, que o batismo no Espírito Santo era uma promessa de Deus toda a carne. Atos 2,17. A promessa, portanto, não se limitava mais aos judeus, nem tampouco a uma classe especial, reis, profetas e sacerdotes, mas a todo quanto nosso Deus chamar. Atos 2,39. Eu, você e todos os que creem em Cristo somos contemplados com essa promessa de Deus. Então, nós vamos ver aqui que a promessa do batismo com o Espírito Santo, ela não está como era antigamente no Antigo Testamento, reservada só para o sumo sacerdote. Hoje, o batismo com o Espírito Santo, essa promessa que veio lá atrás com Abraão, ela está reservada para todos nós, todos aqueles que acreditam e creem no Senhor Jesus como seu único Salvador. Então, se você hoje se converteu ao Evangelho e crê no Senhor Jesus como seu único Salvador, essa promessa do batismo com o Espírito Santo também é sua. O Espírito recebido. Como vimos logo após os gentios terem recebido a palavra de Deus, Atos 11:1, isto é, ser convertido à fé cristã, o Espírito Santo foi derramado sobre os crentes gentios de Cesareia, e os fiéis que eram da circuncisão, todos quanto tinham vindo com Pedro, maravilhavam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios. Atos 10, 45. Esse derramamento do Espírito veio acompanhado pela evidência física do falar em outras línguas e expressões de louvor que aparece aqui como padrão já aceito pela comunidade cristã, porque os ouviram falar em línguas e magnificar a Deus. Nós vamos ver aqui que aqueles judeus que eram da circuncisão, o que era circuncisão? Eles, mesmo sendo cristãos, eles ainda continuavam com a questão da circuncisão do prepúcio. Então, eles achavam que a salvação do Senhor Jesus viria somente para quem era judeu, para o povo judeu. Só que isso aqui mostrou que o Senhor Jesus, que Deus, ele não faz acepção de pessoa, que a salvação é para todo aquele que crê no seu Filho amado, querido, Jesus Cristo, que crê no Filho de Deus como o único Salvador da vida dele. Então, quando eles viram, eles se maravilharam, porque eles até ali, eles ainda acreditavam que a salvação e o batismo com o Espírito Santo era somente para o povo judeu, porque eles ali ainda não entendiam, eles achavam que Deus tinha mandado Jesus somente para o povo judeu. Só que é como eu já disse aqui no início dessa explicação, quando Deus escolhe Abraão, na verdade, ele não quer falar
que Abraão tem que criar uma nação e só aquela nação vai ser santa e vai receber os benefícios do Senhor. Lembra que Deus falou: abençoarei o que te abençoar e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Então, todos aqueles que abençoarem, que tiverem com Jesus Cristo, que aceitarem Jesus Cristo como seu único Salvador, serão abençoados por Deus. Então, serão aqueles que darão continuidade à obra que Deus deu para Abraão fazer. Qual é essa obra? A mostrar para as demais nações e para os demais povos que existe um único Deus, Criador do céu e da terra e tudo que aqui há. Ponto 3. Um Pentecoste visto e ouvido. Posteriormente, quando questionado e censurado por outros judeus por ter ido à casa de um gentio em Cesareia, Pedro usou a experiência pentecostal ocorrida na casa de Cornélio, como argumento a favor da autenticidade da fé gentílica. Na argumentação de Pedro, os gentios haviam recebido a mesma experiência pentecostal que eles haviam recebido no dia do Pentecoste, Atos 2:4, inclusive com manifestação do fenômeno das línguas em Atos 11, 15 e 18. Em outras palavras, o Pentecoste gentílico, assim como o Pentecoste judaico, foi marcado pela experiência do Espírito. Em ambos os casos, foi um Pentecoste visto e ouvido. Então, aqui, Pedro está falando que tanto o Pentecoste que aconteceu nos judeus, com os judeus, aconteceu da mesma forma com os gentios. Então, ele está falando, Deus não faz acepção de pessoa. A única coisa que Deus quer é que nós, tanto judeu como gentios, aceite o Senhor Jesus como seu único Salvador. Então, é aquilo. O que Pedro está dizendo? Que todo aquele que faz a vontade do Pai, a vontade de Deus, aceitando seu Filho amado e querido, ele vai receber o batismo com o Espírito Santo. Ele vai ser aquele que vai receber a salvação. Amém? Conclusão. A graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todas as pessoas. A missão da igreja na casa do gentio Cornélio mostra como o amor de Deus pôde alcançar todas as pessoas, independente de cor e raça, que abre o seu coração à poderosa mensagem da cruz. Aqui também vemos que a fé evangélica não é algo subjetivo, mas marcada pela ação e presença real do Espírito Santo na vida daquele que crer. Então, todo aquele que crê em Jesus será salvo e batizado com o Espírito Santo. Então, quero agradecer a todo mundo que assistiu essa aula, essas lições, e abençoar, pedir que Deus abençoe a vida de cada um. E hoje termino mais essa lição e, para fechar, vamos orar. Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, quero agradecer a cada um que assistiu, cada um que ainda vai assistir, que o Senhor continue com cada um de nós, que cada um de nós que assistimos e assistiremos essa mensagem, venhamos meditar na Tua Palavra e confiar cada vez mais em Ti, e que a gente venha agradar a Ti e conseguir fazer a obra que o Senhor mandou através do início, lá com Abraão, que a gente venha a mostrar e apresentar para as demais pessoas, os demais povos e nações, que o Senhor é o único Deus. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, graças a Deus. Até a próxima live. Estarei orando, Simone, por você, que o Senhor Jesus tome a sua vida e suas petições nas mãos dele e que te abençoe. Ao desligar essa live, eu farei a oração por você, minha irmã. Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, vou orar até agora, Simone. Toma a Simone em tuas mãos, eu não sei o que ela precisa, o que ela está necessitada, mas o Senhor sabe. Entra com a sua providência na vida dela, no nome santo de Jesus. Pai, toma a vida de cada um de nós, nos conduza a ter uma ótima noite e que o Senhor esteja sempre conosco, ouvindo a nossa oração e nos aconselhando, e que a gente venha ouvir aquilo que o Senhor deseja falar com cada um de nós. Obrigado por tudo. Amém e graças a Deus. Amém, graças a Deus. Até a próxima live. Que o Senhor Jesus venha abençoar a vida de cada um de vocês.